Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Agora eu queria que você desse um abraço bem apertado em quem está do seu lado. De como é bom estar no Multiplique com você. Pergunta para ele se ele já fez a inscrição para o ano que vem. Você vai vir ano que vem? Fala assim, você não pode vir sozinho não. Tem que trazer alguém. Tem que vir alguém com você. Querido, a palavra de Deus nos diz, Pedro, e eu queria a sua atenção abençoada nessa manhã. Senhor Jesus usando Pedro, lá no capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele, às vezes, nós estamos num congresso como esse, às vezes nós estamos numa manhã como essa, nós levantamos, e chegamos aqui, de repente, o nosso celular dá aquela vibradinha assim, rotineira do WhatsApp. E às vezes você recebeu aquela mensagem que você não queria receber nessa manhã. Ou talvez ontem você recebeu aquela notícia. Sabe aquela notícia que você no seu coração pensou assim, podia chegar semana que vem, depois que passar o congresso. Mas ela chegou ontem. E talvez nessa manhã você está aqui, mas o seu coração não está aqui. Mas eu gostaria de convidar você nessa manhã a juntos entregarmos ao Senhor os nossos corações, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque o texto é maravilhoso em nos dizer, Ele já está cuidando desta situação. Ele não vai cuidar não. Talvez é aquele resultado de exames que você recebeu na segunda-feira vindo para cá, que você recebeu uma notícia que você não queria receber. Isso acontece com a gente. E aí você chegou aqui, o coração está ansioso, está preocupado. Mas nessa manhã, o Deus de paz, aquele que tem a paz que excede todo o entendimento, Ele guardará o meu e o seu coração. Eu gostaria de pedir você que pudesse agora orar com quem está ao seu lado. A igreja multiplicadora é uma igreja relacional. E a gente vai aprendendo com um e com o outro. E o pastor Valmir nos ensinou ao longo desses 4 anos que o nosso negócio é gente. E gente precisa estar junto uma com a outra. Pergunta para o irmão que está ao seu lado se ele tem um motivo de oração. Ora com ele agora. Pergunta a ele, ora pela vida dele nesse momento, clame a Deus por ele, peça que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus guarde o seu coração, que o Senhor possa abençoá-lo, possa abençoar a família dele que não veio, os seus filhos, o ministério, tantos pastores aqui, ore pelo ministério do irmão que está ao seu lado, da irmã que está ao seu lado, esposas de pastores, tantas esposas esse ano vieram, glória a Deus, ore aí agora. Clame ao Senhor, peça a Deus por esta pessoa, o abençoe em nome de Jesus. Comece o dia orando por alguém, comece o dia abençoando alguém, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor renovou as Tuas misericórdias para conosco. O Senhor renovou as Tuas misericórdias para com as nossas vidas. E nós Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até este lugar.
e a tua presença é notória aqui neste lugar. Nós somos gratos porque o Senhor se relaciona conosco. Nós somos gratos porque o Senhor tem sido, ó Deus, bondoso para conosco. O Senhor nos ama mesmo sendo pecadores, falhos, imperfeitos. E nessa manhã, Senhor, nós queremos colocar diante do teu altar tudo aquilo, Pai, que de alguma maneira está tentando, Senhor, tirar a nossa tranquilidade. Eu não diria roubar a nossa paz, porque a nossa paz, Senhor, ela não depende das circunstâncias. A nossa paz está em Ti, Senhor. Mas às vezes, Pai, nós recebemos notícias, ouvimos coisas que nós não gostaríamos de ouvir, e às vezes estamos num ajuntamento como esse, mas o nosso coração está distante. E agora, Senhor, nós queremos dizer, como vasos vazios, nós estamos nessa manhã, e nós queremos ser transbordados pela Tua palavra. Nós queremos ser cheios, ó Deus, pelas verdades que iremos aprender, cheios do Senhor neste dia. Pai, fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas. E muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós passarmos para a palavra, eu só queria te fazer um pedido. Há duas fanpages que nós estamos transmitindo ao vivo esse congresso. A fanpage de Missões Nacionais, facebook.com/Missões Nacionais, e a fanpage da Igreja Multiplicadora, facebook.com/Igreja Multiplicadora. Se você ainda não curtiu essas duas fanpages, eu queria desafiar você a pegar o seu celular, curtir, e também mandar esse endereço lá para os grupos de WhatsApp da sua igreja, para que todo mundo possa ser abençoado e estar conosco durante esse tempo. Você pode se assentar e que o Senhor ministre aos nossos corações durante esse dia, em nome de Jesus. O pastor David Platt vive com sua família em Richmond, na Virgínia. É presidente da International Mission Board e fundador do Radical, um ministério que serve as igrejas no cumprimento da missão global de Cristo. É autor de diversos livros, entre eles o Radical, que é best-seller do The New York Times. Também é autor do livro Igreja Radical, Juntos Seguindo a Jesus a Qualquer Custo. David é mestre em divindade e em teologia e doutor em filosofia. Bom dia. Good morning. Good translation. Boa tradução. Unfortunately, that's about all the Portuguese that I know. Infelizmente, é mais ou menos tudo que eu sei do português. So, I'm very, very thankful for Guy Key and God's Spirit and wisdom in him as he translates. Estou feliz que eu tenho um intérprete e tendo a sabedoria vindo dos altos céus para que vocês entendam a mensagem que Deus me deu. This morning and tomorrow morning, I want to talk about the church. Hoje de manhã e amanhã de manhã, quero falar especificamente sobre a igreja. If we're going to multiply churches, Se vamos multiplicar igrejas, we need to realize what we're multiplying. Precisamos saber o que estamos multiplicando. Let me start by telling you a story. Deixa eu iniciar contando-lhes uma história. Vai dizer. Tá certo. Okay. Temos que ter o tempo ali. Ok, go ahead. When I was a teenager, I was socially awkward. Quando eu era adolescente, eu era socialmente um pouco introvertido. And all the other guys around me would talk to girls, but I was kind of afraid to talk to girls. E todos os outros amigos da minha roda de amizades, eles conseguiam falar com as meninas, mas eu era um pouquinho tímido e não tinha muito jeito de falar com as meninas. Until one day, até um dia, when God provided a girl who was somehow attracted to my social awkwardness. Quando Deus trouxe para a minha vida uma jovem
que aceitava o fato que eu era um pouco tímido. And some of my friends were telling me, you should ask her to go on a date with you. E os meus amigos estavam me incentivando, dizendo, você precisa conversar com essa menina. They assured me that she would definitely say yes. E eles disseram para mim que se eu a convidasse para sair e namorar, que ela iria aceitar esse convite. There was no risk involved. Não havia nenhum risco envolvido com isso. So I tried to muster up the courage, to get the courage to ask her to go with me and some friends out somewhere. Então eu comecei a me motivar, me automotivar para ter a minha primeira conversa com ela. I saw her walk into a room by herself. Eu a vi na escola entrando numa sala sozinha. So I followed her in there. Então eu segui ela. I cornered her. Eu coloquei ela contra a parede. And I said, would you go with me and some friends next weekend to hang out? E eu disse para ela, você aceitaria um convite de estar comigo e os meus amigos no próximo fim de semana? She said, sure. Ela disse, claro. So I immediately walked out of the room. Então, imediatamente depois que ela me deu a resposta, eu corri fora daquela sala. Because I did not want her to change her mind. Porque eu não queria que ela mudasse de opinião. That night, I went home and picked out the clothes I was going to wear next weekend. E aquela noite, depois da escola, eu voltei para casa e eu escolhi a roupa que eu estaria usando no próximo fim de semana. Everything about my life changed that week. Tudo mudou na minha vida a partir daquele momento. My eating patterns changed. A minha forma de me alimentar mudou. I couldn't sleep at night. Eu não conseguia dormir à noite. My dad said, "Son, you have a problem." E meu pai virou para mim um dia daquela semana e disse: "Meu filho, você tem um problema?" I said, "No, Dad, I have a date." Eu disse para ele: "Não, pai, eu não tenho um problema. Eu vou sair com uma menina." So it got to the next weekend. Então chegou aquele dia finalmente. I put on the clothes that I had picked out. Eu coloquei aquela roupa que eu tinha escolhido. And I got in my car to go pick her up. E aí eu entrei no carro para ir buscar essa moça. She lived about 20 minutes away from my house. Ela morava mais ou menos 20 minutos de carro de onde eu morava. But about 10 minutes into the drive, I realized something. E mais ou menos 10 minutos já no carro, eu entendi algo. I knew the general area where she lived. Eu sabia mais ou menos a área geral onde ela morava. But I didn't know exactly where her house was. Mas eu não sabia exatamente a rua onde ela morava. That was a problem. Isso era um problema. I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. We didn't have cell phones. Não tinha telefones celulares na época. So I just started praying. E aí eu comecei a orar. Said, God, please show me where her house is. E aí eu disse: Deus, por favor, me mostre onde é a casa dessa moça. I don't know what I was expecting God to do. Eu não sei o que estava esperando Deus realizar naquele momento. I put a big yellow arrow in the sky saying she's here. Talvez uma seta amarela vindo do céu em cima da casa dela. But she didn't do it. But God didn't do that. Mas Deus não fez isso. So I drove around for a while until I realized I need to come up with another plan. Aí então fiquei rodeando aquele bairro e eu disse: bom, tem que ter um outro plano. I pulled over at a gas station where there was a payphone and I called. Eu parei num posto de gasolina e liguei no orelhão. She said, I was wondering if you were coming. E ela disse no telefone: eu estava imaginando que você não viria. I said, I'm so sorry, but can you tell me where you live? Aí eu disse: me perdoe, você poderia me dizer o endereço de onde você mora? So she gave me directions. Então ela me deu as informações. I went and picked her up. E aí eu a busquei. And then we went out with some friends to a big area of land in front of a very big mountain. E aí então nós fomos com uns amigos naquela noite para uma área avistando uma montanha. And in the area where I grew up, there every night, once it gets dark, they shine lasers on the side of the mountain. E aí então todas as noites naquele ambiente, naquela região, eles mostram um show de luzes em cima da montanha.
and people sit on the land and just watch the E lasers. as pessoas ficam sentadas aqui embaixo e olham aquele show de luzes. So we sat down with our friends there on the land in front of the mountain. E aí então nós e os nossos amigos sentamos ali para observarmos o show. And when it got dark, everybody started to watch the lasers. E quando escureceu, então começou então o show de luzes. But I was just thinking, I cannot believe I'm sitting next to a girl right now. E eu estava ali meditando, pensando, eu não acredito que estou aqui perto dessa jovem. And the thought crossed my mind, E aí o pensamento veio na minha cabeça: should I try to hold her hand? será que eu devo segurar na mão dela? I'd never done that before. Eu nunca tinha feito isso antes. And I didn't want to just reach over and grab it. Eu não queria simplesmente ir agarrar a mão dela. So I came up with a plan. E aí então eu decidi ter um plano. I decided I was just going to let my hand kind of drop by my side. Eu decidi que ia deixar a minha mão cair do meu lado. And then I was going to slide it over a little bit. E aí então ia colocar mais próximo da mão dela. And a little more. E um pouco mais. A little more. Um pouco mais. And then our hands would touch. E aí as nossas mãos iam se tocar. And it would be like, oh, let's hold hands. Aí então eu diria, bom, estamos segurando as mãos. So that's what I did. Então é o que eu fiz. I dropped my hand, Eu simplesmente deixei a mão cair. slide it over a little, E aí então comecei a chegar mais próximo da mão dela. little more, Um pouco mais. little more. Um pouco mais. 20 minutes later, my hand was still not to hers. 20 minutos depois, a minha mão ainda não tinha encostado na mão dela. Finally, after about 20 minutes, our hands just barely touched. Finalmente, 20 minutos depois disso, a minha mão e a mão dela encostaram só um pouquinho. And so we started holding hands. E aí começamos a segurar as mãos. But 20 seconds later, all the lasers stopped. Mas 20 segundos depois, o show tinha acabado. And the show was over. E o show terminou. Everybody started getting up to leave. E as pessoas todas ali assistindo o show se levantaram. Not me. Não eu. I had worked hard to get over there. Eu tinha trabalhado arduamente para chegar àquele ponto. We just held hands looking at the side of a mountain for about 5 minutes. Nós ficamos ali segurando as mãos, olhando simplesmente uma montanha escura. Finally, I said, I guess it's time to go. Aí eu disse para ela, eu acho que está na hora da gente ir. So we got up and I drove her home. E aí então nós levantamos e a levei para casa. I knew how to get back to my house. Eu sabia como chegar de volta na minha casa. But I was so excited, I went the wrong way on the roads back to my house. Mas eu estava tão feliz que eu acabei errando o caminho para minha própria casa. It took me over an hour to get home, Demorou mais de 1 hora para eu chegar em casa. but I didn't care. Mas eu não me importava. That was the first night I spent with my wife. Isso foi a primeira noite que passei com aquela jovem que se tornou depois a minha esposa. And our relationship began to grow over the coming years. E o nosso relacionamento cresceu ao longo da experiência relacional. And today I think about her. E hoje eu penso sobre ela. She's so beautiful. Ela é tão especial, tão linda. She's my bride. Ela é a minha noiva. I care for her more than anyone else in the world. Eu me importo por ela mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. I cherish her. Eu a amo. She's a treasure to me. Ela é um tesouro na minha vida. So I share that story Então compartilho essa história to remind us para relembrarmos, that when we talk about the church, quando nós falarmos sobre a igreja, we are talking about the bride of Jesus Christ. nós estamos falando sobre a noiva de Jesus Cristo. The church is precious to him. A igreja é preciosa para Cristo. It is a treasure to him. É um tesouro para Ele. So as we pastor churches Enquanto nós estamos pastoreando as igrejas, and as we plant churches, e na medida que vamos plantando novas igrejas, we must make sure we're honoring the church. precisamos ter certeza que estamos
honrando a igreja, a noiva de the Cristo, way Jesus honors the church. como Jesus também honra a sua noiva. So last night we talked about how many people say they're Christians, but they're not actually followers of Christ. Então ontem à noite nós falamos sobre o fato que muitas pessoas se dizem cristãs, mas não são verdadeiros seguidores de Cristo. The same thing can be said about the church. Muitas vezes a mesma coisa pode ser dita sobre a igreja. There are many things, groups that call themselves churches Muitos grupos se chamam a igreja, that are not churches. que na verdade não são igrejas. So if we're going to talk about multiplying churches, Então, se vamos falar sobre multiplicando igrejas, we need to make sure we're talking about church as God has defined church. precisamos definir a igreja de acordo com os padrões de Deus sobre a igreja. We do not have the option of redefining church. Nós não temos a opção de estar dizendo como nós acreditamos ser a igreja. Or doing church according to our preferences. Então, fazendo a igreja de acordo com as nossas preferências pessoais, Or our plans or our opinions. ou as nossas opiniões ou os nossos planos. We must be and do church according to God's word. Nós precisamos ser a igreja e fazermos da igreja o que a Bíblia diz ser e fazer a igreja. So this morning and tomorrow morning, Então, hoje de manhã e amanhã pela manhã, I want us to walk through 12 characteristics of a healthy church. eu quero compartilhar sobre 12 características, 12 princípios de uma igreja saudável. 12 princípios de uma igreja saudável. Not according to my opinions, Não de acordo com as minhas opiniões pessoais, but according to God's word. mas de acordo com a palavra de Deus. So if you have the Bible, let me invite you to open with me to Matthew chapter 16. Então eu quero que vocês abram suas Bíblias para Mateus capítulo 16. This is where I want to show you the first characteristic of a healthy church. E eis aqui no capítulo 16 de Mateus que vamos descobrir a primeira característica de uma igreja saudável. Now, before I give you these characteristics, let me say one other thing. Mas antes de dar essas características, eu quero dizer mais uma coisa. Not every church has all of these characteristics automatically. Eu quero dizer que nem toda igreja tem todas essas características automaticamente. Churches grow and grow into greater health. Igrejas crescem saudavelmente. But as we pastor churches, I believe these are the biblical picture of health that we want to lead a church toward. Mas na medida que olharmos as Escrituras, vamos ver os retratos que Deus mostra para nós sobre os valores ou aqui as ideias de uma igreja saudável. So I want to encourage you to think about your church as we walk through these characteristics. Então eu quero que você esteja pensando sobre sua igreja local quando pensamos sobre a igreja saudável. Ask the question, is our church healthy according to this picture in God's E word? fazer a seguinte pergunta: a minha igreja é saudável quanto a essa característica? And then as we think about planting churches, E na medida que a gente vai plantando novas igrejas, we must make sure to plant churches that look like this. precisamos também ter como objetivo plantar igrejas que pareçam com essas características. So 12 characteristics of a healthy church. Então, 12 características de uma igreja saudável. Here's number 1. Número 1, Biblical evangelism. primeiro, evangelismo bíblico. Biblical evangelism characterizes a healthy church. Evangelismo bíblico caracteriza uma igreja saudável. In Matthew 16, I want to remind us of the relationship between evangelism and the church. Aqui em Mateus 16, eu quero que nós vejamos a questão junta do evangelismo bíblico com uma igreja saudável. This chapter is the first time that the New Testament even mentions the word church. Interessante que esse capítulo é o primeiro capítulo do Novo Testamento onde se fala sobre a igreja. And this is a passage that is focused on evangelism. E é um capítulo que vai focar sobre o evangelismo.
Let's read Matthew 16, verses 13 through 20. Mateus capítulo 16, 13 a 20. Diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. So there we see in verse 18 the first mention of the word church in the New Testament. Então vemos aqui no versículo 18 a primeira vez que se usa o termo igreja. And Jesus is talking about how he builds his church. E Jesus está dizendo como ele constrói a sua igreja. Now we know that interpretation of verse 18 has caused all kinds of controversy in the history of the church. E nós sabemos que o versículo 18 tem criado muita controvérsia sobre a igreja ao longo dos séculos do cristianismo. Particularly when it comes to Catholicism. Especialmente quando pensamos sobre a igreja católica romana. So when Jesus says, "You are Peter, and on this rock I will build my church." Então, quando Jesus diz: você, Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. What is the rock that the church is built on? O que é essa pedra que a igreja é construída? Is it Peter? Será que é Pedro? Is it Jesus? Será que é Jesus? Is it the apostles? Será que são os apóstolos? Is it the gospel? Será que é o evangelho? What do you think the answer is? Qual é a resposta? I think the answer is yes. Eu acho que a resposta é sim. Let me explain. Deixa eu explicar. What makes this somewhat confusing is we see different pictures of the church in the New Testament. O que traz confusão é que vemos diferentes retratos da igreja no Novo Testamento. 1 Corinthians 3 tells us that Jesus is the foundation of the church. 1 Coríntios 3 diz que Jesus é a pedra angular, fundamental da igreja. Ephesians chapter 2 calls Jesus the chief cornerstone. Em Efésios capítulo 2 diz que Jesus é o construtor mestre. But in that same passage in Ephesians chapter 2, the apostles are called the foundation of the church. Mas em Efésios 2 também fala que os apóstolos são a fundação da igreja. And in 1 Corinthians chapter 3, Paul calls himself a builder of the church. E em 1 Coríntios 3, Paulo se chama também um construtor da igreja. So when we come to this passage, we need to think about the context. Então, quando vemos essa passagem em Mateus 16, precisamos entender o contexto. We know that Peter's name means rock. Sabemos que o nome de Pedro quer dizer rocha. So Jesus is saying, "You are rock." Jesus está dizendo: Pedro, você é rocha. And on this rock I will build my church. E sobre essa rocha construirei a minha igreja. So Jesus seems to be acknowledging at least some kind of foundation in Peter. Então Jesus parece que aponta para Pedro como parte da fundação da igreja. Well, think about what that foundation is based on what happened right before this. Mas olhem como isso acontece
o que acontece bem antes de Jesus dizer isso? Peter just confessed that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Pedro acaba de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Altíssimo, o Messias. And right after that, Jesus makes this statement that he's building his church upon Peter and that confession of faith. E aí então Jesus, no versículo 18 para frente, ele diz sobre essa rocha, sobre essa fundação que você acaba de dizer, eu vou construir a minha igreja. Jesus is saying to Peter, you are an authoritative apostle. E Jesus está confirmando que Pedro é um apóstolo credenciado, Sent out from me to proclaim this truth about me. mandado por mim para me representar. And when you proclaim this truth, E quando você proclamar essa verdade, I will build my church. eu estarei construindo a minha igreja. Which is exactly what we read in Acts chapter 2, E é right? exatamente o que lemos em Atos capítulo 2. Peter proclaims Jesus is Lord and Christ. Pedro, ali em Atos 2, ele proclama que Jesus é o Senhor, o Salvador, o Cristo. And thousands of people are saved. E milhares de pessoas se convertem. And the church is being built. E a igreja está sendo construída. And it says right after that, they devoted themselves to the apostles' teaching. E aí, bem depois disso, em Atos 2, eles estavam se entregando para os ensinamentos dos apóstolos. So Jesus is building his church Então Jesus está construindo sua igreja on the proclamation of the gospel. na proclamação do Evangelho, First in the mouth of Peter, primeiro através da boca de Pedro, and then as we continue to read through the book of Acts, we come to the proclamation of Paul. e aí vemos no livro de Atos a progressão quando Paulo aceita a Jesus. And then throughout the rest of the New Testament, more and more people. E aí, através do Novo Testamento, mais e mais pessoas aceitando Jesus como único Salvador, Proclaiming the gospel. proclamando o Evangelho. So the church is not just built on Peter or Paul, Então, a igreja não está somente construída em cima de Pedro ou de Paulo, but wherever people are proclaiming the gospel, mas em qualquer lugar onde as pessoas estão proclamando o Evangelho. Jesus is building his church. Jesus está construindo a sua igreja. So biblical evangelism is where a church begins. Então, o evangelismo bíblico é onde a igreja inicia. If we are not proclaiming the gospel, then we are not a church. Se nós não estamos proclamando o evangelho, nós não somos a igreja. There are many places across United States and Brazil that call themselves churches but are not proclaiming the biblical gospel. Existem muitos lugares nos Estados Unidos e creio que muitos lugares no Brasil onde não estão proclamando o evangelho, no entanto, dizem-se igrejas. And if they're not proclaiming the biblical gospel, they are not churches. Se eles não estão pregando o evangelho bíblico, não são igrejas. If you and I are not proclaiming the biblical gospel, then we are not pastoring churches. Se nós, você e eu, não estamos proclamando o evangelho bíblico, nós não estamos sendo a igreja. But when we are proclaiming this gospel, Mas quando estamos proclamando esse evangelho, then Jesus is building his church. então Jesus está construindo a And sua igreja. and the gates of hell cannot stop. E ali os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. I think about one story that one of our missionaries told me recently. E eu lembro de uma história que um dos nossos missionários me contou recentemente. In Southeast Asia, Ali na região sudeste da Ásia, we were working with some Southeast Asian believers to go into unreached villages. nós estávamos trabalhando, treinando um grupo de crentes, preparando eles para irem para lugares difíceis para pregar o evangelho. So these were remote villages that had never heard the gospel. E esses eram vilarejos longínquos onde não tinha acesso ao evangelho. And one of these Asian believers had You- gone up into one of those villages. E um desses cristãos, ele tinha subido para um desses vilarejos Along with a couple of other believers. com alguns outros crentes. They started sharing the gospel, Eles começaram a compartilhar o evangelho, stories of Jesus from the scriptures. as histórias bíblicas.
And the people started believing. E as pessoas daquele vilarejo começaram a crer. Now they worship all kinds of different gods and spirits in this particular E village. naquele vilarejo eles adoravam espíritos e magias. They wear necklaces Eles usavam and, cordões and bracelets e também pulseiras to ward off evil spirits. para que os espíritos não atingissem They eles. have many idols in their homes Eles tinham muitos ídolos em sua to casa try to keep spirits away. para que os espíritos fossem afugentados. So they started saying, the villagers started saying, well, if what we're hearing about Jesus is true, then we don't need all these things. Então começaram a falar com aqueles crentes que tinham trazido o evangelho. Disseram, se nós somos agora de Cristo, nós não precisamos ter todas essas coisas. So they started taking off their necklaces and bracelets. Então começaram a tirar ali os colares e as pulseiras. And then taking down the idols from their homes. E também tirarem os ídolos de suas casas. And they were bringing them to the middle of the village E eles estavam trazendo essas coisas para o centro do vilarejo, to light them on fire, to make a para bonfire. queimar aquelas coisas. Until one day, Até um dia these believers went back up into the village. que aqueles crentes que tinham levado o evangelho até aquele vilarejo voltaram. And they saw all of the villagers going back and getting their things back. E aí eles viram que as pessoas do vilarejo foram para aquela fogueira, já tudo queimado, e tentaram resgatar aqueles ídolos. They were putting these things back on their bodies, putting them back in their homes. Eles estavam colocando de volta no corpo, trazendo de volta para suas casas. And the believers said, "Why are you doing this?" E aí aqueles crentes que tinham trazido o evangelho disseram, por que vocês estão fazendo isso? And the villagers told them the news. E aí então os vilarejos, o povo disse para eles, Their village leader had died. o líder daquele vilarejo tinha morrido. And people in the village believed it because they had started worshiping this false god, this other god. E eles acreditaram que o líder havia morrido, porque eles tinham rejeitado seus velhos costumes e agora estavam adorando um Deus diferente. The believers were very discouraged. E aí os líderes que tinham levado o evangelho estavam desanimados. They got together and they began to pray. Eles se reuniram e começaram a orar. They said, "God, why is this happening?" E clamando a Deus, Deus, por que isso está acontecendo aqui? They were so close to believing in Jesus. Eles estavam tão próximos de seguir de fato a Jesus. And now they're turning back. E agora estão retornando para a velha conduta. God, please save these people. Ó Deus, tenha misericórdia desse povo, que eles venham a abraçar, a aceitar o evangelho. After they prayed, they began talking with one another. E depois da oração, eles começaram a conversar uns com os outros. They said, "What can we do?" O que podemos fazer para ajudar essas pessoas? They decided they at least wanted to go and express condolences to the village leader's wife and family. E então decidiram ir fazer uma visita para a esposa daquele líder do vilarejo que tinha morrido. The custom in that village O costume daquele vilarejo, is once someone dies, que uma vez que a pessoa morre, they leave the body in the home for a number of days. eles deixam o corpo ali na casa por alguns dias, For a time of mourning. para um momento de chorar pelo corpo. And then they bury the body. E aí depois eles vão enterrar o corpo. So these believers went up to the village leader's home. Então aqueles líderes crentes, eles foram fazer aquela visita. Many people were there mourning. Muita gente estava ali chorando. They walked into the house, Eles entraram naquela casa over to the village leader's wife. e foram expressar condolências àquela esposa do falecido. They said, "We are so sorry this happened." E disseram, nós estamos tristes com você pela sua perda. Then they walked over to where the village leader's body was lying. E aí foram até o lugar onde estava o corpo. And they just began to pray silently. E aí começaram a orar silenciosamente. God, please bring hope in this situation. Ó Deus, traga esperança para esse povo. Please show your salvation to this people. Por favor, mostre a tua salvação para esse povo.
And one of the believers said, as they were praying, E um dos crentes disse, enquanto eles estavam orando ali, all of a sudden the village leader in front of them de repente, o corpo do líder ali, he coughed, ele tossiu. and everybody in the house got very quiet. E todas as pessoas ali naquela casa ficaram silenciosas. Then the village leader coughed again. E aí ele tossiu de novo. Everybody came over to the village leader's body, E todo mundo veio amontoado em cima do corpo and he started breathing, e ele começou a respirar. and they helped him sit up. E aí ajudaram ele a ficar sentado. And everybody was looking at these believers like, what happened? E aí todas as pessoas do vilarejo olharam para os crentes e disseram, o que está acontecendo? And they decided this was a good time to preach the gospel. E eles decidiram que esse era um momento propício para falar do evangelho bíblico. And they began sharing about how Jesus is the only man who has conquered death. E aí começaram a compartilhar que Jesus é o único que conseguiu ter vitória sobre a morte. The only God who has power to bring life. O único Deus que tem poder para trazer vida. And in the days to come, many in that village came to faith in Christ. E nos próximos dias, muitas pessoas daquele vilarejo aceitaram de bom grado o evangelho de Cristo Jesus. And they ended up burning all their false gods. E eles acabaram queimando todos os seus ídolos. Now, when I tell that story, Quando eu conto essa história, I imagine there are some people who think, was that man really dead? alguns de vocês talvez estejam se perguntando, será que aquele homem, aquele líder realmente estava morto? Or was he just kind of dead? Ou será que ele estava meio morto? And obviously, I don't know. Obviamente eu não sei a resposta. I wasn't there when that happened. Eu não estava presente quando isso aconteceu. But I appreciate the way our missionary put it. Mas eu apreciei o jeito que o nosso missionário contou. One, the people in that village know how to recognize death. É que as pessoas daquele vilarejo sabem reconhecer o que é a morte. They have processes they go through. Eles têm processos que ajudam eles a entender a morte. But even if he wasn't dead, Mas mesmo que ele não estivesse morto, our missionary said, o nosso missionário disse, God sure chose an interesting time for him to cough. Deus escolheu um momento bem interessante para aquele líder deitado tossir, As those missionaries were standing right there to preach the gospel. enquanto aqueles crentes estavam ali orando pelo vilarejo. So I don't know a lot of things. I don't know all the details of that story. Então eu não sei todos os detalhes daquela história, But I do know this. mas eu sei disso. We serve the king who conquered death. Nós servimos o rei que conquistou, que teve vitória sobre a morte. And when we proclaim this gospel, E quando nós proclamamos esse evangelho, it has power to bring people from death to life. esse evangelho tem poder para trazer a morte para a vida. And when we proclaim this E gospel, quando proclamamos esse evangelho, Jesus will build his church. Jesus vai construir a sua igreja. And the gates of hell can't stop. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. The church is built on biblical evangelism. Então, em primeiro lugar, a igreja é construída em cima do evangelismo bíblico. I exhort you, pastors and church Eu leaders, quero exortar vocês que são líderes e pastores. never lose confidence in the power of the gospel to Nunca save. perca a confiança no poder do evangelho bíblico. This gospel has power to transform lives. Esse evangelho tem poder para transformar vidas. Second characteristic of a healthy church, A segunda característica de uma igreja saudável: biblical discipleship. discipulado bíblico. So we don't just evangelize and then move on. Então nós não simplesmente evangelizamos, aí vamos para frente. The Great Commission in Matthew chapter 28 A grande comissão em Mateus capítulo 28 says that we go diz que devemos ir and then we baptize e aí batizamos. and we teach people E aí ensinamos as pessoas to obey everything Christ has commanded us. a obedecer tudo que ele tem
ensinado. If we only do evangelism Se fizermos apenas o evangelismo and do not focus on discipleship, e não focamos discipulado, then we are not being the church as God has called us to be. nós não estamos sendo a igreja que Ele desenhou que fôssemos. That would be, I was telling the story last night about us adopting our children. Isso é semelhante à história que contei ontem sobre a adoção dos nossos filhos. Imagine us bringing our child home from China, for example. Imaginem a gente ter trazido a nossa filha de volta da China. We've adopted her into our family. Nós adotamos ela para a nossa família. But then we put her out on the streets of America Mas aí colocamos ela na calçada ali em frente da nossa casa. and we say, now go live your life. E aí dizemos para ela, filha, vá e viva a sua vida. That would be extremely irresponsible. Isso of us. seria muito irresponsável ou irresponsáveis da nossa parte. Yet so often this is what we do, even in the church. Mas isso acontece frequentemente com as pessoas que ganhamos para Jesus. We see people come to Christ, Nós vemos as pessoas aceitando a Cristo, but then we leave them alone to try to figure out how to live the Christian mas aí life. deixamos eles sozinhos para eles descobrirem como vão seguir a Jesus. We say, look at all the hundreds or even thousands of people who have been saved. E aí dizemos para aquele novo convertido, olhem todas as milhares de pessoas que já aceitaram a And we Cristo. count our numbers. E aí contamos os números. And we celebrate E them. nós celebramos eles. But then we're not pouring ourselves into teaching those people to obey Christ. Mas nós não estamos investindo naquelas pessoas para a obediência a Cristo. Jesus has not called us to count numbers. Jesus não nos chamou para contar os números. He's called us to make disciples, Jesus nos chamou para fazermos discípulos dele. to teach people to obey everything Christ has commanded, Para ensiná-los a obedecer tudo que ele tem nos ordenado. to help them grow into the likeness of Jesus. Para que eles estejam crescendo e se moldando na aparência igual a Jesus. Which means in every one of our churches, Então, em todas as nossas igrejas, we need intentional plans and processes nós for temos que ter discipleship. trabalhos intencionais de discipulado. How are we intentionally helping new believers grow in Christ? Como estamos intencionalmente ajudando os crentes no processo de parecerem mais como Jesus? How are we intentionally helping mature believers pour their lives into new believers? Como intencionalmente estamos ajudando crentes mais maduros a investirem em crentes mais novos as suas vidas? Older women discipling younger women. Irmãs com mais idade investindo em mulheres mais jovens. Older men discipling younger men. Homens com mais maturidade discipulando homens com menos experiência espiritual. This is what the church is designed to do. Eis o que os desígnios de Deus para a igreja. Jesus' words in Matthew 28 As palavras de Jesus em Mateus 28 are not a call to come, be baptized, and sit in one location. não é para as pessoas virem, serem batizadas e ficarem sentadas de conforto nos bancos da igreja. They are a command to go and baptize and make disciples in all the nations. E a Bíblia diz ali que devem ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. As we talked about last night, E como falamos ontem à noite, being a disciple means making disciples. sendo um discípulo é fazer discípulos. And when we are making disciples, E quando estamos fazendo discípulos, we will multiply churches. vamos multiplicar novas igrejas. Churches multiply when members of the church are making disciples. Igrejas se multiplicam quando membros da igreja estão multiplicando discípulos. And every member of the church can do this. E todos os membros, cada membro da igreja deve ser um discipulador. Every member of the church must do this. E cada membro da igreja precisa fazer isso. We need to make sure as leaders in the church
Precisamos, como líderes da igreja, that we are empowering the members of the church to make disciples. estamos empoderando, preparando os crentes a investirem em outros crentes. That we are not creating a picture where they expect us to do all the discipleship. Não devemos criar um retrato onde todo mundo esteja querendo crescer espiritualmente por causa de nós, os líderes, os pastores. But where people realize the responsibility they have to grow as disciples, Mas onde cada crente na igreja entenda que ele tem a responsabilidade de estar crescendo pessoalmente em Cristo and to give their lives to making disciples. e também doando suas vidas para fazerem discípulos do Mestre. Biblical discipleship is the second characteristic of a healthy Então, church. discipulado bíblico é a segunda característica. Characteristic number 3, A terceira característica, biblical membership. membresia bíblica. Now, as soon as I use this word membership, Agora, quando eu falo a palavra membresia, I want to make sure that we're understanding that word biblically. eu quero que nós entendamos o que essa palavra membresia quer dizer biblicamente. So I'm not just talking about somebody's name being on a roll or a list somewhere. In the Eu não church. estou falando de um nome de uma pessoa estando numa lista de membros da igreja local. I don't know what practices are like in Brazil, Eu não sei como é que são as práticas da Igreja Batista no Brasil, but in the United States, mas nos Estados Unidos, in many of our churches, em muitas de nossas igrejas, we will say we have this many thousand members. nós temos uma lista dessas milhares de pessoas que são membros da igreja. But then only this many people are coming to the church. Mas apenas esse grupo de pessoas estão frequentando a igreja. And so this list really doesn't mean anything. Então, essa lista enorme não quer dizer muita coisa. These are the members of the church. Essas pessoas que frequentam, na verdade, são os membros da igreja. Think 1 Corinthians chapter 12. Então, pense comigo sobre Mateus capítulo 12. Talks about how there is one body with many members. Falando sobre existe um corpo com muitos membros. All the members are of one body. Todos os membros fazem parte de um só corpo. 10 different times in 1 Corinthians chapter 12, 10 vezes no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Paul refers to Christians as members of a body. 10 vezes Paulo se refere aos membros como fazendo parte do corpo de Cristo. Now that's where many people think, okay, well that means I'm a member of the universal body of Christ. Então muitas pessoas acham que essa ideia aqui no capítulo 12 é de eu fazer parte da igreja universal de Cristo, a igreja do mundo todo. Meaning all the Christians in the world right now. Fazendo parte do corpo dos cristãos do mundo inteiro. As well as throughout history. E também incluindo todos os crentes que viveram durante a história. But that is not really what Scripture emphasizes. Mas não é o que o capítulo 12 de 1 aos Coríntios diz aqui. When you see the word church in the New Testament, Quando você vê aqui a palavra igreja no Novo Testamento, you'll see it 114 times. você vai ver no Novo Testamento a palavra eclesia 114 vezes. And more than 90 of those times, E mais de 90 dessas it is vezes referring to specific local churches. se refere especificamente ao corpo local da igreja. Not all Christians everywhere, Nem todas os crentes em todos os lugares, but local bodies of believers. mas um local específico da igreja local. Acts 11:22 talks about the church in Jerusalem. Atos capítulo 11 fala sobre a igreja em Jerusalém. 1 Corinthians 1 talks about the church of God at Corinth. 1 aos Coríntios capítulo 1 fala sobre a igreja em Corinto. Galatians 1 talks about the churches in Galatia. Galatas 1, 2 fala sobre as igrejas na Galácia. Paul in Romans chapter 16 talks about a church that meets in a house. Romanos capítulo 16, versículo 5 fala sobre uma igreja que se reúne na casa deles. So the Bible puts a priority on local churches Então a Bíblia prioriza a igreja local, that are visible expressions of the
broader body of Christ. que é uma presença visível do corpo de Cristo ali naquele local, representando toda a igreja. And the Bible never describes them as part of the church. A Bíblia nunca fala que fazem parte da igreja. He doesn't say to the part of the church in Corinth Ele não diz para a parte da igreja em Corinto, or the part of the church that meets in that house. mas para a parte da igreja que se reúne naquela casa. These are churches São igrejas made up of members of that body. feito de membros que fazem parte daquele corpo local. People who belong to that local church. Pessoas que pertencem àquela igreja local. When you read the New Testament, Quando você lê o Novo Testamento, every follower of Christ todos os seguidores de is Jesus grouped into local churches. são filiados a um corpo local, que é chamada igreja So local. if Paul were writing a letter to you, Então, se Paulo estivesse escrevendo para você, it would involve the church that you're a part of. envolveria a igreja local da qual você faz parte. Obviously, we know that this is true across this room. Sabemos disso olhando esse grupo seleto aqui nessa There manhã. are many different local churches represented Existem in this room. muitas igrejas locais aqui. And it is biblical for every one of us to be a member of one of those churches. E é bíblico que cada de nós pertençamos aí a uma igreja local. Yes, we care about one another as brothers and sisters in Sim, Christ. nós nos importamos uns pelos outros, But we have a unique responsibility in each of our local churches. mas nós temos uma responsabilidade única com a nossa igreja local, Where we have identified we're members of the same local body. onde nós nos identificamos como fazendo parte, sendo membros de uma igreja local. So a healthy church identifies the members of that church. Então, uma saudável reconhece os membros daquele corpo local. And those members gather together under certain leaders. E aqueles membros se reúnem debaixo da autoridade de líderes locais. That is the fourth characteristic of a healthy church. É a quarta característica da igreja saudável. Biblical leadership. Liderança bíblica. We know that Scripture talks about two primary groups of leaders in the New Testament church. Sabemos que a Bíblia nos ensina que existem dois grupos de líderes na igreja. Pastors, elders, and overseers. Pastores, presbíteros, These are words that are used interchangeably in the New Testament. são palavras que são usadas corriqueiramente para a liderança da igreja local. They refer to the same group of people. São as mesmas pessoas. And we see, and then over here we have deacons. E aí, desse lado, nós temos os diáconos. In 1 Timothy chapter 3, we have qualifications for both of these offices. E em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos ali as qualificações de cada desses dois grupos. Titus chapter 1 gives us qualifications also for pastors or Tito elders. capítulo 1 também fala sobre as qualificações desses líderes. So in order to have a healthy church, Então, para termos uma igreja saudável, we must have healthy leaders. precisamos ter líderes saudáveis. We must have a healthy church needs healthy pastors. A igreja saudável precisa ter líderes, pastores saudáveis. The Bible affirms men as pastors in the church. A Bíblia dá foco de homens pastores sendo líderes da igreja. And the Bible affirms men and women in all kinds of different ways in the E church. a Bíblia, então, afirma que homens e mulheres têm funções dentro do corpo de Cristo, da igreja local. I'm just learning more and more about the church in Brazil. Eu estou aprendendo diariamente sobre a igreja no Brasil. But as I travel around the world, Mas na medida que eu estou viajando ao redor do mundo, I see many different challenges, cultural challenges to God's design for leadership. in eu the church. vejo muitos desafios que a igreja local enfrenta, desafios até culturais. I see many different people in the church trying to adjust
to what the culture says instead of believing what God says. Eu vejo muitos lugares no mundo que estão tentando se adaptar, se ajustar à cultura, ao invés do que a Bíblia ensina. We must be careful to make sure that we are letting God's word drive how we understand leadership in the church. Precisamos ter certeza de que a Bíblia esteja conduzindo a conduta da igreja local. One of the things I observe as I travel around the world E uma das coisas que eu observo ao viajar ao redor do mundo is the lack of men who are stepping up to lead in the church. é ver homens realmente assumindo o seu papel como líderes. There's a great need for brothers in Christ to step up and lead well with the character of Christ in the church. É tão importante ver homens eles começarem a liderar de acordo com as responsabilidades que Deus deu a eles como irmãos em Cristo. Which means we as pastors need to be very intentional about raising up more and more pastors in the church. Então faz sentido que estejamos envolvidos com pastores preparando uma nova geração de líderes homens na igreja para assumirem o seu papel. Seminaries are obviously very helpful in this. Os seminários são ambientes importantes também. But churches are the ones that are intended by God to raise up pastors. Mas a igreja local tem a responsabilidade de levantar, de separar líderes e líderes em potencial. I am so thankful Eu sou muito grato for men in the churches I've been a part of pelos homens que passaram pela minha vida, who have invested their lives in mine, que investiram suas vidas em mim, who've shown me by example what it means to love the church. E que me ensinaram através do exemplo deles de como amar a igreja local. Who've shown me what it means to serve the church. Me ensinaram como servir a igreja local. And who have taught me by their lives how to lead the church. E me ensinaram através de sua conduta, de suas próprias experiências, a como liderar a igreja. May we be very intentional about that all across this room in every one of our Que churches. sejamos intencionais em preparar, em chamar os vocacionados para o ministério. And at the same time, may we affirm all kinds of different gifts of leadership in the church. E ao mesmo tempo precisamos afirmar todos os diferentes dons que Deus tem dado a cada membro da igreja. We see across the New Testament women playing extremely important roles in the church. Nós vemos no Novo Testamento por inteiro mulheres tendo papéis tão importantes nas igrejas In the spreading of the gospel. e na expansão do Evangelho, na propagação do Evangelho. In seeing disciples made and churches multiply. E fazendo novos discípulos e plantando novas igrejas. So we need to go to God's word. Então precisamos ir até a Bíblia, Let God's word define the picture of leadership in the church. deixar a palavra de Deus definir as qualificações de um líder. And then align our churches with God's word. E aí alinhar as nossas igrejas locais com o que a palavra de Deus diz. And not with the changing tides of E shifting não culture. estar permitindo que o contexto cultural esteja ditando como é que deve ser a igreja local. We need biblical leadership. in the Precisamos de liderança bíblica. church. All of that leads to the next characteristic. A próxima característica, a quinta característica da igreja saudável, Biblical teaching and preaching. a pregação, aliás, o ensino bíblico e a pregação bíblica. Ensino bíblico e a pregação bíblica. So this is how Jesus leads his church. Então, eis a forma que Jesus orienta a sua igreja. Through the teaching of his word. Através do ensinamento da palavra dele. It's interesting when you look in 1 Timothy chapter 3 Olhem ali em 1 Timóteo capítulo 3 and you see the different characteristics or expectations of an elder or pastor. e você ver ali as expectativas de um pastor. Most of those characteristics are character qualities. Muitas das palavras ali naqueles versículos fala sobre o caráter
desse pastor. that are in many ways expected of every follower of Christ. Que na verdade são características para qualquer um que serve a Jesus. But there is one characteristic in there that has to do with ability. Mas tem uma característica que tem a ver com habilidade. 1 Timothy chapter 3 verse 2 says a pastor must be able to teach. Diz ali, 1 Timóteo 3:2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, apto para ensinar. He must have a gift of teaching. Ele precisa ter o dom de ensino. Which means not everybody in the church should be a pastor. Isso quer dizer que nem todo mundo na igreja deve ser pastor. Only those men who have the ability or gifting to teach Só should be aqueles pastoring in que the church. têm são aptos para ensinar a própria palavra de Deus. Think about why that is so important. Vejam por que isso é tão importante. This is how Jesus leads his church. Eis a forma que Jesus dirige a sua igreja. By a pastor standing in front of the people Através do pastor que fica diante do seu público. and saying, "This is the word of God." E ele diz, eis a palavra de Deus. Not, "This is my opinion. Não, isso é minha opinião. These are my ideas. São não as minhas This ideias. is what I think is good for your life." Não, é isso que eu acho que é bom para a sua vida. So many pastors in the church preach like that. Tantos pastores pregam daquela forma. They may or may not even open God's word. Talvez eles nem vão abrir a própria Bíblia. Even if they do, they don't spend time in it explaining what it says. E mesmo que eles abram a Bíblia, eles não gastam tempo na explanação do que a Bíblia diz. Or they begin to twist what it says Ou eles acabam mudando algo da in order Bíblia to say what they want to say. para que a Bíblia possa estar falando o que eles, os pastores, estão dizendo. That is not biblical leadership. Isso não é liderança bíblica. Biblical leadership doesn't say, "What do I want to say to the church?" A liderança bíblica não é dizer o que eu quero dizer para a igreja. Biblical leadership says, "What has God said in his word?" A liderança bíblica diz o que a palavra de Deus diz ao povo. And then says that. E aí diz isso. This is I've been in the prophets in my quiet time recently. Eu tenho estudado os profetas menores no meu tempo a sós nesses últimos meses. And I have been reminded of the seriousness of saying, "This is the word of God." E eu tenho sido lembrado de quando diz, eis o que a palavra de Deus diz para o seu povo. This is not a light matter. Não é uma palavra assim simples. When a pastor stands before the church, Quando um pastor está de pé diante de uma igreja, we are responsible for proclaiming his word. somos responsáveis para proclamarmos fielmente a sua palavra, Which is so freeing. que é muito libertador para nós. Sermon preparation is so easy in this sense. A preparação do sermão é tão gostoso com essa posição. When I sit down to prepare a sermon that I'm going to preach next Sunday, Então, quando eu estou preparando um sermão durante a semana para o próximo domingo, I don't have to come up with something to say. eu não preciso inventar uma coisa. I just have to open this book, Eu simplesmente preciso abrir a Bíblia, understand it, entender and say what it says. e dizer o que a Bíblia diz. I remember one particular worship service that I went to, Eu me lembro um culto onde eu participei and there was a guest preacher that day. e havia um pastor visitante que pregaria naquele dia. And he forgot his Bible. E ele esqueceu a Bíblia dele. So somebody gave him one, Então alguém emprestou a Bíblia para ele and he stood up there, but he never opened it. e ele ficou em pé no púlpito, mas ele nunca abriu a Bíblia. It was very popular, Ele era muito popular, entertaining, muito ele vivia de entretenimento. and so he started to tell some different stories. Então começou a compartilhar histórias. And he talked about how he had prayed about what God wanted to say to us E tonight. ele compartilhou que ele tinha orado a Deus para Deus revelar para ele o que ele deveria falar
naquele culto. And he told different stories about how he was praying in different ways. E aí ele compartilhou várias histórias de como ele orou e como Deus estava mostrando para ele o que ele deveria falar. And people seemed to be entertained. E as pessoas pareciam que gostavam das histórias But dele. then he got to the end. E aí ele chegou ao final. And he said, after all my praying, E ele disse, depois de todas as minhas orações, he said, I really couldn't hear anything specific for us tonight. ele disse, eu não, depois de orar, eu não ouvi nada específico que eu deveria dizer para esse auditório. So then he said, Aí ele disse, maybe God doesn't have a word for us tonight. talvez Deus não tenha uma palavra para nós. And he finished. Aí ele terminou. I was sitting there on the front row, Eu estava na primeira fileira, holding my Bible. segurando a minha Bíblia. I brought mine. Eu tinha trazido a minha Bíblia. And I thought, God doesn't have a word for us? E eu pensei, Deus não tem uma palavra para nós? I thought, just open up the book. Eu pensei, cara, simplesmente abra a Bíblia. Go to Leviticus for all I care. Vá até Levítico se precisar. Just read it. Simplesmente leia And you have a word from God. e você vai ter a palavra de Deus. You don't have to come up with a word. Você não precisa inventar uma palavra. Just read what the word says. Simplesmente leia o que a palavra diz. Isn't this so freeing to us? Isso não é libertador, gente? All we have to do is proclaim what God has given. Simplesmente precisamos proclamar o que Deus já entregou. And this word is good. E essa palavra é boa. It has power Tem poder to change lives. para transformar vidas. We can't come up with something better than this. Nós não conseguimos inventar uma coisa melhor do que isso. So I remind you, pastors, Então eu quero relembrar vocês, pastores. you're not the chef. Você não é o chefe. You don't make the food. Você não faz a comida, a refeição. You're just the waiter. Você simplesmente é o garçom. Your job is just to bring the food to the table. O seu papel é simplesmente trazer a comida àquela mesa. And to make sure it gets there hot. E ter certeza que a comida vem quentinho. With fire and passion. Com fogo. And it will do its work in the church. E a própria palavra fará o seu serviço na It will igreja. save sinners. E vai salvar pecadores. It will free people from sin. Vai libertar as pessoas do pecado. It will strengthen them in the middle of suffering. Vai encorajar e vai dar força para os aflitos. And they will love the glory of God. as E a eles result. vão amar a glória de Deus. Which is another thing. Que é mais uma coisa. We must make sure in our preaching Precisamos ter certeza na nossa pregação. to be God-centered more than man-centered. Que o sermão seja mais Deus-cêntrico e não homem-cêntrico. So sometimes when we come to the Bible, Então, às vezes quando chegamos à Bíblia, our first question is, well, what does this have for me? dizemos, o que isso tem a ver comigo? And what can I get out of this for my life where I am right now? O que eu posso pegar aqui para minha própria vida? Which is not necessarily a bad question to ask at some point. Que não é sempre a pior pergunta em alguns momentos. But it's not the first question we ask. Mas não deve ser a primeira pergunta. The first question we ask is, what does this passage teach about God? A primeira pergunta é, o que essa passagem tem a dizer sobre Deus? What do we learn about His greatness and His glory? O que estamos aprendendo dessa passagem sobre a grandeza de Deus e sobre sua glória? Because that's the ultimate purpose of this book. Porque eis o propósito da Bíblia, To reveal the glory of God. para revelar a glória de Deus. And if we are quick to jump to application, E se nós somos muito rápidos em falar sobre aplicação, then we may miss the point of divine revelation. que talvez vamos perder o ponto principal da revelação divina. And we may end up twisting the Bible according to what we think is best. E talvez vamos mudar o que a Bíblia quer dizer. Let me give an example. Deixa eu dar um exemplo. Take the book of Nehemiah. Vamos olhar o livro de Neemias como exemplo.
That book has been twisted in all kinds of ways. Aquele livro tem sido distorcido de formas diferentes. People use it as a manual for Christian leadership. Aquele livro é usado como manual de liderança cristã. I don't know what the Christian bookstores would look like in Brazil, Eu não conheço as livrarias evangélicas do Brasil, but there are so many books on Christian leadership in the United States based on Nehemiah. mas as prateleiras estão cheias de livros sobre liderança nas livrarias americanas. And so people have just read through the book, and people have read through the book of Nehemiah Então as pessoas leem o livro de Neemias and said, here's what we learn about leadership for us. e aí dizem, nós aprendemos sobre liderança eis o que aprendemos sobre liderança através do livro de Neemias. Now, obviously, there are some things we can learn in the book of Nehemiah. Obviamente podemos aprender lições de liderança do livro de Neemias. But I have a question to ask. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Turn with me to Nehemiah chapter 13. Olhem só Neemias capítulo 13. Nehemiah chapter 13, in this chapter, Nehemiah comes back to the people of God. Neemias, no capítulo 13, está voltando para o povo de Deus. And he finds out that they have been intermarrying with other nations. E ele descobre que o povo de Israel está casando com outras culturas. And he's not happy. E Neemias não está feliz. So let's read verses 23 through 25. Ali Neemias 13, 23 a 25. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. So what are you gonna do with that? Então, o que você vai fazer com essa passagem? Leadership principle number 13. Princípio de liderança 13. When your people do something wrong, Quando o seu povo estiver agindo erradamente, curse them, você precisa então xingá-los. beat them, Você precisa bater neles and physically pull the hair out of e their head. fisicamente arrancar o seu couro cabeludo. If you put that in a leadership book, Se você colocar essas palavras num livro de liderança, you're not gonna sell many copies. você não vai vender muitas cópias desse livro. Be glad Nehemiah is not your pastor. Agradeça a Deus que Neemias não é o seu pastor. You say, well, of course we wouldn't say that that's a leadership principle. Aí você diria, mas é óbvio, David, que nós não usaríamos isso como princípio de liderança. But don't miss the danger here. Mas não esqueça o que está dizendo aqui. Now we're picking and choosing Agora nós estamos escolhendo what we like or don't like from Nehemiah's leadership. o que nós gostamos e o que nós não gostamos do livro de Neemias. What if the point of the book of Nehemiah is not to give us a leadership manual? Se a questão principal do livro de Neemias não é de nos dar princípios sobre liderança cristã. The whole point of this book is about God. A questão principal do livro de Neemias é que esse livro é sobre Deus. How he preserves his people. Como ele preserva o seu povo. How he keeps them and restores them from exile. Como ele ajuda eles no momento de exílio. How he is holy and calls them to purity. Como ele é santo e chama o seu povo para uma vida de retidão.
So preach Nehemiah to the glory of God. Então pregue o livro de Neemias para a glória de Deus, Not to the glory of different leaders. não sobre a glória de homens, According to what we think is good o leadership. que nós achamos que são princípios para a And liderança. think about how helpful that is for the people we're preaching to. E pensem sobre como isso vai ajudar o povo para quem estamos pregando. People who are walking through all kinds of different struggles. As pessoas que estão passando pelos vales da vida, as dificuldades da vida. People who are walking through all kinds of different trials. As pessoas passando por todas as turbulências. Preach the glory of God in the book of Nehemiah. Pregue a glória de Deus And they will através do livro de they will Neemias. see a God who preserves them in trouble. E eles vão ver que Deus vai preservá-los no momento das dificuldades. A God who restores and redeems. Um Deus que restaura e que redime. They will see His holiness and they will hate sin in their lives. Eles vão ver a glória, a santidade de Deus e vão querer ter uma vida de retidão. And in the process they will be drawn closer to Him. E no processo eles estarão sendo conduzidos mais próximos de Deus. This is the responsibility of the pastor, Essa é a responsabilidade do pastor. to proclaim the word of God. Proclamar a palavra de Deus. And in the process to exalt the glory of God. E no processo, então, exaltar a Deus. So that people in the church Para que as pessoas no culto understand something very important. que entendam algo muito importante. It's not about this or that pastor who leads the church. Não é sobre esse pastor ou aquele pastor dirigindo a igreja. Jesus is the leader of the church. Jesus é o líder da igreja. And we follow Him. Nós seguimos a Ele. And if a pastor is not proclaiming His word, E se um pastor não está proclamando a palavra dele, then he should not be a pastor. ele não deve ser pastor. Because the church needs the word of Christ. Porque a igreja precisa a palavra de Cristo. Let me tell you one other story I heard the other day from one of our missionaries. Deixa eu contar mais uma história que eu ouvi de um dos nossos missionários. And I'll close with this. E vou terminar com isso. So this missionary was sharing the gospel on the streets. Esse missionário, ele compartilhava o evangelho nas ruas. He had a copy of the New Testament with him. E ele tinha uma cópia do Novo Testamento consigo. And he was sharing the gospel with one particular man. E ele estava compartilhando o plano de salvação com um determinado homem And na rua. this man started looking at the New Testament. E aquele homem que estava sendo evangelizado olhou o Novo Testamento. And he said, that book in your hands has really nice paper. E o homem disse: esse livro que você está segurando na mão tem páginas muito especiais. It would be really good for rolling cigarettes. Seria excelente esse papel para preparar um cigarro. And then smoking them. E aí fumando o cigarro. So the missionary paused. Então o missionário pausou. And he said, I tell you what, E ele disse: eu vou dizer uma coisa para você. I will give you this book O missionário disse: eu vou dar para você with all of its nice paper com todos os papéis que você tanto deseja. if you will make a promise to me. Eu darei esse livro para você se você fizer uma promessa para mim. Promise me that before you rip out a page Promete a mim, antes de você arrancar uma das folhas and roll it into a cigarette, e ali rolar para fazer um cigarro, that first you'll read that page. que primeiro você vai ler aquela página. And the man thought about it. E aí o homem pensou, And he said, I will do that ele disse: eu farei isso, because that's really good paper. porque esse papel é especial para o cigarro. So the missionary gave him the New Testament. Então o missionário deu ali o Novo Testamento. He said, don't forget your promise. Aí o missionário disse: não esquece da sua promessa, That you'll read every page que before you roll que it você in vai the ler cigarette. toda a página antes de você arrancar da Bíblia. So a couple of months later, Então, alguns meses depois, our missionary was back on that same street. o missionário estava de volta naquela mesma rua. And he ran into the same guy. E ele encontrou aquele mesmo sujeito. And he said, have you been keeping your promise? E ele perguntou àquele sujeito: você está cumprindo a sua promessa? And this was the man's response. E eis a resposta do homem. He said, well, I read and smoked my way through Matthew. Ele disse: bom, eu li e eu fumei todo o livro de Mateus. And then I smoked my way through Mark and Luke. E aí também fumei todo o livro de Marcos e Lucas. He said, I smoked all the way to John chapter 3.
E aí eu fumei até o capítulo 3 do Evangelho de João. And I read this verse 16, E aí eu li o versículo 16. and everything made sense. E tudo fez sentido. I realized that God loves me, Eu entendi que Deus me ama, that Jesus died for my sins. que Jesus morreu pelos meus pecados. Now I've asked him to forgive me E aí eu me arrependi dos meus pecados. and become my Lord. E ele se tornar o meu Salvador e Senhor. That guy who smoked his way through the New Testament Aquele homem que havia fumado a parte do Novo Testamento, is now training to be a pastor. agora está sendo treinado para ser pastor. Now I'm not necessarily recommending this particular method of Agora, evangelism, eu não estou recomendando especificamente esse método, but I am saying this. mas eu estou dizendo isso. This word is good. Essa palavra é boa. This word has power to save sinners. Essa palavra tem poder para salvar. This word is good for leading the church. Essa palavra é boa para liderar a igreja local. We would be fools trying to lead the church apart from this word. Nós seremos, assim, pessoas bobas, Bobas. tolas, sem ter aqui a palavra de Deus para conduzir a igreja. So let's proclaim this word. Então vamos proclamar essa Let's palavra. lead the church according to this word. Vamos liderar a igreja de acordo com essa palavra. And we will see this word do the work. E nós veremos que essa palavra conduzirá a igreja de Cristo. Let's pray. Vamos orar. Oh God, we want to pastor and plant healthy churches. Ó Deus, queremos pastorear e plantar novas igrejas saudáveis. We want to be faithful to your word. Queremos ser fiéis à tua palavra. So help us, we pray. Ajude-nos, portanto, Senhor. Help us to treasure the bride of Christ. Ajude-nos a olharmos a igreja como tesouro de Cristo. And we pray that churches that look like your word says E will que- multiply across Brazil. E que olhemos igrejas, biblicamente falando, saudáveis, que estejam se multiplicando ao redor do Brasil. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus que oramos. Amen. Amém. Amém. Eu sei que foi para